primeira coisa, a Sumika falou que está fazendo uma especialidade muito interessante, ou fez uma especialidade muito interessante, que é a medicina do estilo de vida. Exato. Para que serve isso, Sumika? Fala aí pra gente. Marcelo, é difícil achar um motivo para que não serve. Para que não serve? Para que não serve. É difícil de achar alguma coisa que o estilo de vida não seja determinante, né? Uma das coisas que a gente estava falando antes de começar era da longevidade dos pais de vocês, né? E com certeza a gente já mudou um pouco o número. Antes, 20 anos atrás, a gente falava que 50% da longevidade era genética, né? Hoje a gente fala em 70% da nossa longevidade é determinada pelo nosso comportamento, pelas nossas escolhas. Pelo nosso estilo de vida. Então, determinante... Só se a gente falar de tempo, mas se a gente falar de condições médicas, condições de diagnósticos de doenças, a gente já está falando sobre isso também, né? Então, diabetes é uma doença muito icônica dentro do que é a medicina do estilo de vida hoje em dia. Por quê? Porque a gente tem uma grande transformação do comportamento humano desde do século passado, né? A gente urbanizou, a gente parou de lavar roupa no rio, né? A gente já tocou no assunto, acho que da outra vez, a gente passou a andar de carro, passou a andar muito pouco. Então, disse que mais ou menos 50 anos atrás, um brasileiro médio andava 10 mil passos por dia. Hoje anda perto de 2 mil passos por dia, né? Então a gente mudou muito. Toma um monte de remédio para dor nas costas, né? Exatamente, né? E ganha peso, e fica hipertenso, né? E ganha... Ao engordar, a grande questão do engordar é a resistência insulínica, que é aquela gordura da barrigona, né? A gordurinha do bracinho, assim, da bochechinha, até que tudo bem. Mas a gordura do pescoço, da barriga, é a gordura que dá resistência à insulina e vira o diabetes, né? Que é uma condição que tem aumentado muito. Então, por exemplo, com medicina do estilo de vida, um dos autores primeiros que advogou que existe cura por comportamento para algumas doenças. É lógico que não para o glioblastoma, né? Como a gente acabou de falar. Sim. Tem limites, né? Vamos lá. Mas algumas condições, como o diabetes associado à resistência insulínica, não à deficiência do pâncreas, a deficiência do pâncreas de liberar insulina. Essa é outra história, né? Esse é o diabetes tipo 1. Mas o diabetes tipo 2... Eles, por exemplo, criaram um protocolo de internação em que existe uma intervenção bastante intensiva em termos alimentares, de controle de peso, que leva, então, à melhora do diabetes. Em alguns casos, eles advogam até a cura. Tanto que, para sociedades de endócrino que lidam com diabetes hoje em dia, não existe mais falar de diabetes sem perder peso, né? Então isso é uma mudança que aconteceu aí nos últimos anos na compreensão do tratamento. Não é mais só acertar o remédio. Acima de tudo é acertar o estilo de vida que faz com que a pessoa frequentemente emagreça, porque a gente tem mais gente em sobrepeso e obesidade do que gente eutrófica hoje em dia, né? Temos 40% de 30% de obesidade, 40% de sobrepeso em algumas populações, né? Então, isso é um exemplo. Sem falar de câncer, sem falar de doença neuropsiquiátrica, transtornos de humor, que é ansiedade a palavra do século, né? Acho que eu vi ontem, antes de ontem, que a palavra ansiedade foi escolhida como a palavra principal em saúde, né, no ano de 2024. Então, por exemplo, consumo de açúcar, isso associação com ansiedade, com transtorno depressivo. Isso eu entendo bem. Você contou. Isso porque o chocolate é um excelente antidepressivo, né? Acho que é o melhor ter, né? Dá uma animada, né? O problema é outro, mas é um circuito que se fecha mal, né? Ele só não te joga para cima, ele te joga e te puxa de novo para baixo, né? Então, por isso que eu te digo, é difícil de não encontrar uma condição. E eu fui parar na medicina do estilo de vida porque eu estudo fragilidade e sarcopenia. Eu fiquei estudando aquilo, como se alimentar, como exercitar, os determinantes que fazem a gente ser frágil e sarcopênico. E isso é muito determinado pelas escolhas da nossa vida. Então, isso tem um peso absoluto. Então pensei, por que não me juntar a quem estuda
por outra ótica, né? Por uma ótica mais ali da meia-idade. Tem bastante medicina do estilo de vida relacionada à infância, para estímulo de exercício físico, para diminuir tempo de tela. Isso aí. E muito importante, A né? gente discutiu no podcast TDAH, assim, mas batemos muito, né? Muita tela hoje. Muita, para todo mundo, né? Inclusive é um assunto que deve começar a aparecer muito mais para idoso, que a gente tem um uso de tela enorme em idosos, a gente tem estudos que não estão em grande quantidade, mas eu posso te dizer, Marcelo, que na minha prática pessoal é batata. A gente pega assim um uso excessivo. Então, frequentemente eu pego com os meus pacientes, vamos dar uma olhadinha quantas horas de tela diária, vamos só dar uma olhadinha. Dizem que a Austrália proibiu rede social para menor de 17, deveria proibir para cima de 60 também, né? Porque tá um negócio, né? Tá muita tela, né? Muita. Chega aí a 6 horas de tela 6 por horas dia. É muito. Muita então, inatividade. Exato. Né? Ou seja, o mesmo problema que nós estamos encontrando nas nossas crianças, que é o excesso de tela, nós encontramos nos nossos idosos. Exato. O excesso de telas. Exato. E uma pena, Edson, que hoje ainda a gente não consegue falar com muita consistência dos efeitos disso, mas é uma questão de tempo para que essas evidências apareçam. Então, eu posso te falar na condição de médica que observa os pacientes chegarem a isso. Eu não consigo debater evidência científica apropriadamente, espero que a gente cresça nisso, né? Mas isso é muito comum, muito. Mas é fácil de entender que o excesso de tela está muitas vezes associado a imobilismo e ao sedentarismo. Muito. Né? Sentar no sofá e ficar 2 horas na frente da tela é fácil. Aquelas 6 horas por dia em que nós estamos diante do celular, na maioria das vezes, celular, iPad ou mesmo televisão. Sim. É claro que são 6 horas associadas ao sedentarismo, imobilismo, falta de exercício físico. Exato. Então, Edson, e como a gente compreende o movimento também tem evoluído muito, né? Eu gosto muito da ótica que a gente tem tido. Eu acho que a gente tem uma certa tendência de olhar o movimento por uma ótica de performance. Então, a gente valoriza muito o cara performático, que corre maratona, mas é CEO também, né? O cara que toma whey e acorda 5 para ficar grandão, e a gente vê isso a rodo nas redes sociais, e a gente está achando que ser saudável é isso. Mas a ciência que estuda o movimento, né, mostra coisas muito interessantes que não são isso, né, que não estão nesse espectro. Então, voltando à questão de ficar horas e horas sentado, uma das coisas que a Organização Mundial de Saúde trouxe nova esse ano foi compreender que o sedentarismo, né, e divulgar, isso a gente já compreendia, mas divulgar que o sedentarismo hoje em dia mata mais do que cigarro. Olha só. Né? Então, é o novo cigarro. Então, interromper o tempo sedentário, 2 horas na frente da TV, 6 horas de tela ao longo do dia, é uma demanda de saúde prioritária hoje em dia. Né? Então, fazer com que o indivíduo levante-se ao longo do dia é muito importante. Eu descobri as evidências a respeito disso há uns 5, 6 anos atrás, no Medscape. Estava olhando lá e vi um artigo australiano sobre pessoas da nossa idade, sedentários, como nós também frequentemente somos. Vocês que operam nem tanto, né? Eu sou clínica, imagina, eu fico sentada no consultório e tal. Então, mas pessoas sedentárias, como muitos dessa realidade urbanizada somos, quem era sedentário ali ao longo do dia, mas se levantava, o quintil que se levantava mais do que o quintil que se levantava menos, tinha uma redução de evento de morte. Se morria menos, só porque se levantava um pouquinho mais, mesmo sendo sedentário. Né? E dentro da ciência sobre o exercício físico, o que eu mais gosto de ver é como quem ganha mais ao se exercitar. Né? Então, as pessoas que são atletas, que têm uma performance boa, já têm um patamar de movimento bom, para serem super excelentes, o ganho de saúde é pequeno.
Aí a gente fica divulgando informações de saúde dessa turma, né? Ao passo que, se você pega um indivíduo que é sedentário e faz um mínimo, começa a fazer alguma coisa como 15 minutos diários de aeróbico ou 5 minutos diários de musculação, teu salto de redução de risco de saúde é muito maior. Do que esse excesso de excelência, saúde, né? Entre aspas. Então a gente está circulando, vendo o desempenho, o cara que é bom pra caramba, e discutindo se creatina, que zona de exercício é melhor e tal, sendo que a gente tem uma grande massa de pessoas que se beneficiaria de se levantar do sofá, de andar uma estação de metrô, de subir um lance de escada, né? Então, por isso até eu tenho tido como uma prática usar relógio que conta passo para mim, né? Então eu tomei algumas decisões de mobilidade para mim, porque eu não estava conseguindo emplacar uma quantidade de passo que eu acho mínima para um ser humano, mas também estimulo para os meus pacientes o uso delas para que elas visualizem quanto você acha que você é ativo, né? E quanto mais você pode ganhar de mobilidade, de atividade, né? Então, sobre o sedentarismo, né, Edson, acho que tem tudo isso. Então a gente tem evidências muito sólidas em relação à redução de evento cardiovascular, de morte, de tudo isso, e a gente tem também uma questão que para mim é fundamental, que é a fragilidade e a sarcopenia, né? Então a gente vê a perda de massa muscular progressiva, né, e quanto o movimento se perde por consequência disso, vira um ciclo vicioso, né? A pessoa tende a querer ficar menos ativa, e ao ficar menos ativa, realmente vai perder mais músculo, e a gente continua esse circuito, né? Eu li recentemente um artigo científico publicado numa revista grande, mostrando uma coisa aparentemente intuitiva, aparentemente muito simples, que é: quanto maior o número de passos durante a vida, menor a probabilidade de morte. Claro. E quanto maior o número de degraus que nós subimos, menor a probabilidade de morte. Olha. Ou seja, verdade, é isso mesmo. Ou seja, isso é muito intuitivo. Significa, o ser humano foi feito para se movimentar. O movimento é a base da vida, é a base do ser humano. É verdade. Esse mês passado, eu vi o exemplo muito vivo do que você está falando, né? Nós fomos lá para o norte do Canadá, mas norte, assim, 1.500 quilômetros para cima. Uau. Sendo que 700 quilômetros foi de trem. Tá. E como era muito no norte, começou a nevar no outono. E a gente chegou um pouco atrasado e o pessoal falou: olha, você vai ter que ir no vagão dos natives, né? Dos indígenas. E eu entrei no vagão dos indígenas, né? Tem muito indígena no norte do Canadá. O que eu vi ali? Obesidade. Assim, eles não caçam mais, assim, como caçavam, né? Vi obesidade. Aí a viagem começou hambúrguer com refrigerante e pizza, né? Tá. E chegou num momento, o trem parou, eu falei: mas parou por quê? Todo mundo desceu para fumar. Muito cigarro. No inverno. Então, quer dizer, como é que o cara vai ter mobilismo ali no inverno? No inverno ele vai pensar em fazer o quê? Ficar quieto dentro da casa dele, comendo uma dieta que não é muito adequada, e consumo de cigarro, né? Você sabe que esse é um assunto que eu acompanho não tanto por publicação científica, mas que eu li em jornais do mundo que me chocaram bastante, que isso é a questão dos povos originários, né? Nossos índios. Mas é um padrão que eu acho que se replica em vários lugares do mundo, né? É a ocidentalização da vida deles, exato, né? Mas o povo originário, assim como acontece no Brasil, a expectativa média de um índio, de vida de um índio, né? É muito menor do que a população geral, porque não só por doença infecto-contagiosa, mas por violência, né? E também por doença cardiovascular.
É uma coisa é um corpo que impressionante. não está preparado para a ocidentalização Exatamente. da dieta. Então, as populações Quer dizer, nenhum corpo para nenhum corpo é bom, mas especialmente para eles, né? Exato. Então, as populações ribeirinhas, por exemplo, têm altíssimos índices de obesidade, né? E altíssimos índices de diabetes, de hipertensão, de doença cardiovascular, que conversa muito com o menor nível socioeconômico, né? Quanto menor o nível socioeconômico em qualquer lugar do mundo, mais tem AVC, mais é hipertenso, mais é obeso, mais fuma e mais bebe, né? Então isso é uma realidade no mundo. País rico é quem superou infartar. Aí país rico passou a morrer de câncer e agora morre de Alzheimer. É isso que aconteceu, né? E aí, por exemplo, na Austrália, né, os povos originários de lá, os aborígenes, é a maior parte da população carcerária, né? O índice de mortalidade masculina por violência é um negócio que chama muito atenção, violência doméstica muito frequente nessa população. Então você vê o quanto, né, também a questão da vulnerabilidade étnica emplaca na questão de saúde, né? Então é a nossa também. Aqui em São Paulo a gente não tem a chance de estar presente muito na vida de indígenas, né? Então talvez a gente não consiga falar com propriedade. Mas em regiões que têm essa realidade mais forte, acho que é algo a se combater, né? Doença cardiovascular na indígena. Eu fiquei impressionado de ver. Eu atendi um paciente lá no Hospital Sírio-Libanês. E esse paciente, ele mora numa cidade, mora lá em Roraima, mas numa cidade que tem frequentemente índios passando. Sabe o que ele me falou? Que um dos problemas da cidade em relação a índios é que eles bebem muito. Então, o índice de intoxicação alcoólica, de consumo crônico de álcool entre os índios é muito grande, né? E que ele vê índios cambaleando pela cidade, ele vê índio dormindo no chão por intoxicação alcoólica. Ocidentalizou, infelizmente, né? Isso é um problema.